Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você para também ser um Gideão, convidando você para também fazer parte deste exército mundial, interdenominacional, um exército de intercessores, de adoradores 24 horas diante do Senhor. Um exército de homens e mulheres, adolescentes, jovens, crianças, os Gideões mirins, que aí estão buscando o Senhor e preparando a igreja para a volta de Jesus. Sim, e nós precisamos conhecer bem o nosso manual, a Bíblia Sagrada. No programa de hoje, continuaremos nosso estudo de bibliologia, estudando sobre a inspiração da palavra, as provas dessa inspiração. Tenha o coração aberto. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, estamos estudando um pouquinho de bibliologia, ou seja, o estudo destes livros sagrados, 66 livros sagrados, a Escritura, ou seja, a Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia é chamada a Palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia foi inspirada pelo Senhor, a inspiração do Espírito Santo de Deus, trazendo para homens santos, homens separados pelo Senhor, profetas. Entre estes homens temos uma gama de autores aqui. Temos um médico como Lucas, temos um legislador como Moisés, temos um nobre como Daniel, como Isaías, temos um da linhagem sacerdotal como Jeremias, temos um boiadeiro como Amós, temos o pastorzinho de ovelhas, Davi, escrevendo salmos, mas depois também foi rei. E nós temos algo tão lindo na palavra de Deus que alcança todos os corações. Uma palavra simples, uma palavra profunda. A palavra de Deus e o nosso Deus se revela de uma maneira tão simples. Ele é fácil de ser entendido. Nós é que às vezes complicamos todas as coisas. Então vamos ver sobre a inspiração, sobre como a Bíblia foi formada e dada pelo Senhor. Primeiro, Deus deu ordens específicas para que as suas palavras fossem registradas em livros. Deus, então, de uma maneira muito clara, Ele disse, olha, eu quero que seja escrito. Eu quero que estas palavras sejam escritas. Escreve, pois. Os primeiros homens, as primeiras gerações, que foi um milênio, Adão viveu quase 1000 anos, Metusalém, e aquela geração antes do dilúvio, eles viveram muitos anos mesmo. Para nós, pensar em 200 anos de vida, 300, 500, 900 anos é muita coisa. Eles então passavam a sua experiência oralmente, os pais contando aos filhos, os filhos contando aos seus filhos, e assim aquelas verdades eram muito claras. Podia perguntar para o vovô, para o tataravô, e ali estavam aquelas gerações, e não sabemos muito bem, mas devia ser uma vida bem diferente. As condições climáticas, as condições da terra antes do dilúvio eram diferentes do que nós temos depois do dilúvio. Então, eles passavam oralmente. Mas nós sabemos que se a pessoa, a testemunha ocular, não está ali, a verdade, aquela história pode ser modificada, pode ser aumentada, diminuída, modificada. Então, nós vemos Deus mandando que a sua palavra fosse escrita. Olha o que está escrito em Êxodo 17, verso 14. Diz assim, então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus.
Aqui, Deus estava dando uma ordem bem explícita, bem clara para Moisés. Ele estava dizendo, escreve, escreve num livro. Moisés forma cânticos maravilhosos e ele escreve. E ele diz, olha, esse cântico é um cântico que vocês vão decorar, vocês vão aprender, vocês vão cantar. Esta é a palavra de Deus, uma forma de memorização da vontade de Deus. Os cânticos, os salmos, as canções eram decoradas e ali estavam profecias, ali estava a palavra, ali estava o ânimo, ali estava Deus falando. E Deus mesmo disse, Moisés, escreve. Uma ordem explícita, escreve isto num livro. Eu quero que seja registrado. E a Bíblia nos mostra como Deus escreveu. Ele mesmo, em 2 tábuas de pedra, com o seu dedo, o Senhor escreveu os 10 mandamentos. Para não serem mudados, para não serem tocados, para não serem mexidos, nem atualizados nas gerações. Mas Deus escreveu e disse a Moisés, escreve. Em todo o Pentateuco, depois de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós vamos encontrar sempre uma palavra do Senhor ou um versículo dizendo, e disse o Senhor a Moisés, e disse o Senhor a Moisés, e disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, era Deus dizendo, e o Senhor queria que a palavra perpetuasse, porque a palavra do Senhor é eterna. Olhe também num dos profetas, o profeta Jeremias, capítulo 30, verso 1 e 2. Nós lemos assim, a palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que te tenho falado. Deus trouxe esta palavra muito clara para o seu profeta. Eu quero que seja escrito num livro. E qual foi o contexto de Jeremias? Jeremias viveu num tempo em que o povo estava caminhando na idolatria, o povo estava fazendo tudo errado, o povo estava fora da palavra de Deus, o povo não estava seguindo a vontade do Senhor. E Jeremias estava trazendo a mensagem, olha, todo Israel, todo o povo vai ser levado em cativeiro, vai ser levado pelo rei da Babilônia. Nós não vamos vencer esta guerra, nós temos de levantar a bandeira branca, nós temos de ir por causa dos nossos pecados. Jeremias disse que, assim como o povo não havia cumprido o ano sabático da terra, o povo não havia deixado a terra descansar a cada 7 anos, conforme a ordem do Senhor, e já se tinham passado 490 anos desde a ocupação da terra de Israel. Então agora a terra iria descansar forçosamente 70 anos. Ou seja, 490 dividido por 7. 70 anos. E a palavra se cumpre. Jeremias está vivendo no meio de um povo rebelde. Deus havia lhe dito isso, Jeremias, você vai falar, mas eles não vão te ouvir. Eu vou te colocar como um muro de bronze, eles vão lutar contra você, eles vão tentar te fazer calar. E assim foi. Jogavam Jeremias na cisterna, mantinham Jeremias com pão e água no calabouço, os pés no tronco. Jeremias sofreu muito, mas ele recebeu do Senhor o encargo de escrever. Escreve. E ele tinha um discípulo chamado Baruque, e o Baruque era o seu escrivão. E ele dizia, Baruque, escreve, escreve, escreve. Depois ele pegou aquele rolo das Escrituras, aquele rolo daquelas profecias que Deus deu a Jeremias durante a sua vida, na sua geração, e aquele rolo foi ser lido diante do rei. Quando o rei ouviu aquela palavra, quando o rei ouviu o que Deus estava para fazer, ele ficou furioso. Ao invés de se arrepender, ele se enfureceu. Ele e as pessoas que estavam com ele, porque Deus estava dizendo que o povo iria para a Babilônia e que eles deveriam ir.
e lá Deus os preservaria, de lá eles retornariam depois dos 70 anos. Mas eles estavam furiosos. E então o rei pega aquele rolo e joga no fogo, no braseiro. Ele quer queimar, mas a palavra de Deus resiste ao fogo. A palavra de Deus resiste ao inimigo. A palavra de Deus é eterna. Nós sabemos que no período do Iluminismo, ali na Idade Média, eles não queriam crer em Deus, nem nas Escrituras. Então, disseram, houve um dos cientistas da época, me parece o Lavoisier, ele disse, olha, eu não dou 100 anos e a Bíblia vai cair em descrédito. Ninguém mais vai querer saber de Bíblia. A Bíblia não vai existir mais. Passaram-se os 100 anos e na casa dele, até hoje, na França, é uma sociedade bíblica. Ali a distribuição de Bíblia para todo o país, na língua francesa. Nós vemos que a palavra de Deus é eterna. Nós vemos que o Senhor vive e reina e Ele disse, escreve. Escreve para a memória de vocês. Escreve para a nossa segurança. Escreve porque estas palavras não são palavras ditas ao vento, mas são palavras fiéis e verdadeiras. Escreve. E a Bíblia foi escrita e está aqui para nós. Um tesouro para lermos, para conhecermos. E nesta hora eu quero orar com você. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e diga comigo assim: Senhor, reconheço que não sou merecedor da Tua palavra, nem do Teu amor, mas eu me humilho, me arrependo dos meus pecados, te peço perdão e me entrego a Ti para cumprir e fazer a Tua vontade. Entrego a Ti a minha vida, o meu coração. Recebe-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É isso aí. Entregar a vida ao Senhor, amar esta palavra, ler e alimentar-se dela. Ok? Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando a palavra de Deus. Vamos lá, até lá. Abre o rádio, mas eu não ouço os minutos.